Paz seja convosco, irmãos. Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos juntos louvar ao Senhor mais uma vez, porque nós não cansamos de louvar ao Senhor. Só um minuto. Está funcionando? Nós não nos cansamos de louvar o Senhor, por isso mais uma vez nós estamos aqui. Então vamos iniciar com uma oração. Curva a sua cabeça e vamos preparar o nosso coração para esse momento. Amém? Deus, nós te louvamos, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós ao longo dessa semana. Nós só temos a agradecer, Senhor. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida, Senhor, na tua presença, Senhor. Muito obrigado, Pai. Venha receber o nosso louvor, a nossa adoração. Venha, Senhor, em nome de Jesus, tocar os nossos corações através do louvor, Pai. Que nós estamos aqui para te louvar. Amém? Só muito Deus. Pode baixar um pouquinho.
nós viemos aqui, e esse é o momento que nós escolhemos para adorar ao Senhor. Esta é a hora que nós separamos para adorar ao Senhor. Então, venha conosco, vamos adorar o nome do Senhor, amém?
Irmãos, boa noite. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus tem nos dado esse privilégio de estarmos na sua casa de oração para nós o adorarmos. Irmãos, todas as quartas-feiras nós nos reunimos para um período de oração. Como é necessário e como é bom que oremos. Às vezes o irmão diz assim: eu oro em casa. Muito bem, deve orar em casa também, né? Oro onde eu trabalho, onde eu estudo, mas nós queremos o irmão aqui também, para que nós possamos compartilhar de algumas bênçãos, motivos de agradecimento, motivos que vamos apresentar ao Senhor. Então, às vezes, sentimos falta, né, dos irmãos. Então, na quarta-feira, nós gostaríamos que os irmãos fizessem o empenho para estarem aqui também, tá? Culto de oração, mesmo que você está no relógio de oração, está orando no seu horário determinado, mas nas quartas-feiras temos um período a partir das 19h30, e aí nós vamos até umas 20h45, mais ou menos, né? E é uma oportunidade para nós cantarmos também algum hino, né? Refletirmos sobre algum texto da palavra do Senhor. Irmãos, no próximo domingo, gostaria de convocar os irmãos também convidassem outros, tá? Próximo domingo às 17 horas, na nossa EBD, 17 até às 18. Eu convidei o pastor Marcos, aqui da Igreja Batista do Jardim Santo Eduardo. Ele vai estar conosco, ele vai nos trazer uma palestra, né, uma palavra, tanto na EBD, depois vai continuar à noite, também nesse momento do culto, vai falar sobre a política da Bíblia, orientação, contextualização. Então, entre os assuntos, é um assunto importante também para nós refletirmos, tá? Então, venha a partir das 17, das 18 até 18h30 é sempre o nosso intervalo, mas depois ele seguirá com a palavra. Eu quero agradecer àqueles, não sei se nós estamos ali de cima, né, Moisés Reinaldo, está sendo transmitido também ou está desligado? Está transmitindo, né? Então, agradecer àqueles que, não sei se nesse momento já estão assistindo ou de qualquer forma assistirão. Que Deus abençoe também a sua família, tá? Irmãos, nós vamos dar a oportunidade para que você traga o seu dízimo, a sua oferta. Eu vou cantar um dos nossos hinos. Eu não passei para os irmãos aqui dos instrumentos. Na medida que eles perceberem que podem acompanhar, eles estarão acompanhando, mas será a capela. Se os irmãos quiserem cantar juntos, é o 295 do cantor cristão, Tudo Entregarei, tá? Então, enquanto nós cantamos, traga aqui à frente o seu dízimo, a sua oferta. Nós louvamos ao Senhor pelo nascimento tão maravilhoso, né, da Laurinha. A irmã Anelise e o irmão André estão agora cuidando mais de perto dela, né? Mas graças a Deus, quero agradecer muito as orações dos irmãos. Nasceu com perfeição, uma menininha linda, né, para a honra e glória do nosso Deus. Depois, em momento oportuno, eles estarão dando seu testemunho de agradecimento. Então, enquanto nós cantamos, a igreja, se quiser, pode cantar também este hino 295. Traga o seu dízimo, a sua oferta.
Pai, somos gratos porque nos deste esse dia, podemos acordar, podemos tomar o nosso café, podemos, na hora do almoço, ter o nosso almoço, nossa tarde, nos desse essa chuva abençoada. Nós somos gratos, ó Deus, porque aqui estamos na Tua casa de oração mais uma vez. E nós, ó Deus, agradecemos por esse momento das contribuições. O sustento vem do Senhor. Tu abres as portas de emprego, dá saúde, nos proteges na ida, na permanência, na volta. Nós somos gratos, ó Deus. E nós pedimos a continuação da orientação, da capacitação do Senhor sobre esses momentos que estamos aqui reunidos para adorarmos a Ti. Só Tu és digno de ser louvado e ser adorado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos passar agora a celebração da ceia do Senhor. Logo em seguida, nosso irmão Eliseu terá a palavra, vai nos trazer o que Deus tem colocado no seu coração. E logo em seguida a palavra do irmão Eliseu. A irmã Rose já preparou aí uma programação, Dia Internacional da Mulher. Da mulher pôde conquistar, depois de muitos movimentos, o seu direito, o seu espaço. Eu só separei aqui ligeiramente: 1932, direito ao voto; 1962, trabalhar sem a permissão, sem que precisasse pegar a permissão do marido; 1988, igualdades de direito; 2006, Lei Maria da Penha; 2010, tivemos a primeira presidente, Dilma Rousseff, Então tivemos essas conquistas, mas elas vêm com esse movimento para a igualdade, porque elas trabalhavam. Tem uma data, eu tenho 3 datas, mas acho que é mais provável, até já comentando com alguns irmãos, ela nos traz em 1911, que houve aquele grande incêndio, quando 129 mulheres morreram, mais 21 homens, naquela fábrica têxtil. Mas elas já vêm com outros movimentos, depois disso também, lutando pelos seus direitos, porque elas normalmente ganhavam 1/3 do que os homens ganhavam, E esse direito, então, ao longo do tempo, talvez ainda há uma diferença nos dias que nós vivemos, mas muito já foi conquistado, e nós sabemos que a mulher, ela tem a mesma importância, quando é dado um trabalho para ela vai executar com perfeição, como nós sabemos, e sempre tem sido assim. Mulheres têm feito trabalhos excelentes, E Deus criou a mulher como ajudadora. Quando diz submissão, não quer dizer que ela é menos, mas sub quer dizer uma missão abaixo, mas a missão de nos ajudar, de participar e conquistar e trabalhar. E elas têm mostrado a sua capacidade, e nós temos percebido como a mulher é importante, como ela faz falta em todos os lugares, seja na igreja, na casa, no trabalho, no estudo, na sociedade de um modo geral. Então, 8 de março é o dia consagrado até pela ONU em 1975, Dia Internacional da Mulher. Muito bem, irmão, só esse dado assim rápido, mas nós vamos passar para a celebração da ceia do Senhor. E eu gostaria pedir aí ajuda a irmã Elza, se for possível, e eu só preciso de mais uma irmã. Não vou escalar, tenho sentido o seu coração de ajudar. Precisamos de mais uma irmã para vir aqui à frente. Aí do lado das mesas. Os irmãos podem abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, nós vamos pedir os irmãos que puderem para ficarem em pé. Nós vamos
fazer a leitura de alguns versículos. Logo em seguida, a irmã Elza estará orando ao Senhor. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 11, os versos 23 em diante até o verso de número 30, nos diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Mael, Carol. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez na Tua casa, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida que o Senhor nos deste, Senhor. Obrigado pelo ar que respiramos, ó Pai. E nós te agradecemos em especial por esse momento, Senhor. Esse momento, ó Pai, esse cerimonial, Senhor Deus, que nós estamos fazendo nesse momento, Senhor Deus. Que o Senhor esteja, Pai, nos abençoando, ó Pai, para que possamos estar obedecendo o Senhor e fazendo, ó Pai, aquilo que o Senhor nos mandaste, ó Pai. Que é estar fazendo a Tua vontade, Senhor. Nos ajude para que isso aconteça, Senhor. Venha estar conosco neste momento, ó Pai, para que possamos estar olhando, Senhor Deus, para dentro, ó Pai, não onde vemos, ó Deus, onde erramos, Senhor, para que possamos consertar, Senhor Deus, e conseguir, ó Deus, chegar até o alvo de Cristo Jesus. Muito obrigada, ó Pai, por essa cerimônia, Senhor Deus. Obrigada, Deus, por esse momento que participamos. Obrigado por ter dado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, Senhor. E através dele estamos aqui, ó Deus, cumprindo, ó Pai, esta ordenança, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus, e agradecemos, ó Pai, pela vida que o Senhor nos deste. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem, quem ainda está em pé, quiser sentar, pode sentar. E Deus tem nos dado essas duas ordenanças do batismo. Primeiro o batismo, depois a ceia do Senhor. Todos aqueles que se convertem têm maior prazer no batismo e na ceia do Senhor. Queremos convidar a todos, se quiserem participar, poderão participar. Já podem levar o seu povo, se ficar em pé. Está vendo? Já estará levando. As alturas, onde ouve tua voz, fala de tua presença pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue.
puderem. E a irmã Terezinha estará orando ao Senhor nesse momento. Agradecemos a Deus por esse dia, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa, a tua oração, Deus, para participar, Deus, e te adorar, Senhor. Toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder pertence a ti, Senhor. Recebe a nossa gratidão, Pai, recebe a nossa adoração a ti, Senhor, que é devido somente a ti, Pai. Perdoa nossos pais, faltas, tudo, Senhor. E obrigado por participar, meu Pai, desse memorial a ti, Senhor. Teu corpo, teu sangue, Deus amado, sempre será lembrado por nós, Deus Irmãos, o pão ele simboliza o corpo de Cristo. Diz que em memória de mim, comamos, em memória de Cristo, nós vamos comer o pão. E nós vamos também tomar o cálice. O cálice simboliza o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança entre o ser criado com o seu Criador. Só através de Jesus. Em memória de Cristo, comamos e também bebamos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Enquanto os cálices são recolhidos, ali em cima, vamos deixar. Amém, louvado seja o nosso Deus. Pode sentar. E agora passamos a palavra para o irmão Eliseu, que vai nos trazer o que Deus tem colocado no seu coração. Paz seja convosco, irmãos. Mais uma vez, é bom estar na casa do Senhor. E nós já louvamos ao Senhor, agradecemos o nome do Senhor. O Senhor ministrou aos nossos corações e nós direcionamos palavras de gratidão ao Senhor. E agora o Senhor tem mais um pouquinho para nós, mais um pouquinho da sua palavra para ministrar ao nosso coração. E muita gratidão ao Senhor por ocupar esse lugar, esse momento. Eu peço que os irmãos, por favor, abram a sua Bíblia no Evangelho de Lucas,
celebração de gratidão a Deus pela nossa vida. Estamos ceando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelo sacrifício por nós, e ao mesmo tempo também estamos em sinal de gratidão a Deus por todas as conquistas, né, que as mulheres ao longo de tanto tempo têm conquistado, e nós não temos dúvida da importância, né, que todos nós como seres humanos temos, inclusive todas as mulheres em suas conquistas e seus desafios. A Bíblia tem muitas referências, irmãos, às mulheres, mas infelizmente às vezes é menos falado do que deveria, na verdade, né? Quando nós olhamos para o texto bíblico, eu pergunto para vocês quantas ministrações vocês já ouviram falar de Abraão, de Davi, de Jonas, de Paulo, Moisés, Jacó, José. São nomes que a gente conhece a história e a gente de tempos em tempos nós ouvimos ministrações, né, que trazem referências a esses homens, né? E quando nós ouvimos ministrações que falam sobre alguma mulher, enfim, da Bíblia, nós ouvimos também sobre Sara, a bendita, obediente, a submissa. Nós ouvimos sobre Raabe, a sábia, a corajosa Raabe. Nós ouvimos sobre Débora, a profetisa, a juíza, a guerreira, Ruth, a trabalhadora, enfim. São mulheres, Esther, Ana, entre outras, são mulheres que tiveram destaque na Bíblia, mas nós constantemente, ou de tempos em tempos, menos ainda do que os homens da Bíblia, nós ouvimos falar sobre elas. O quanto eram esforçadas, o quanto conquistaram espaço, o quanto tiveram participação no ministério de Deus e no ministério de Cristo na terra. Mas, irmãos, quantas vezes ou quantas ministrações nós ouvimos falando sobre Maria, a mãe de Jesus, né? Nós temos, infelizmente, por conta, né, de toda a referência, né, que a Igreja Católica traz, né, a Maria, nós temos um pouco de receio, às vezes, de falar sobre a Maria, mãe de Jesus, né? Então falamos sobre tantas mulheres e parece que todas as vezes que nós falamos sobre Maria, agraciada do Senhor, parece que nós remetemos ao fato de que só quem pode falar de Maria, ou quem fala de Maria, é a Igreja Católica. Quando, na verdade, há um escritor que ele fala que os católicos evidenciam demais e dão a ela um crédito que nem é devido ou é indemasiado, quando os protestantes não dão a ela a atenção que deveriam. Então, ou seja, uns dão em demasia e outros não dão a atenção que deveriam, né? Então, ou seja, quantas vezes nós ouvimos falar ou conduzir uma ministração falando sobre a Maria agraciada de Deus, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador? Quantas ministrações, né? Puxa na memória a última vez que você viu aqui no culto de uma igreja evangélica falando sobre o quanto Maria foi importante para o ministério de Jesus, o quanto ela foi agraciada por Deus, e dentre tantas mulheres que foram escolhidas, que poderiam ser escolhidas naquele tempo, Maria foi escolhida. E ela foi escolhida por diversos critérios. E nós não ouvimos muitas vezes falar, né, conduzir ministrações falando sobre, né, o ministério, enfim, a ação e tudo o que fez Maria. A gente precisa separar algumas questões, né? Nós jamais podemos dizer, a Bíblia não diz que Maria deve ser adorada. Maria não deve ser adorada, de forma alguma, né? Em Lucas 8,19, Maria, juntamente com seus irmãos, se aproximam do lugar onde Jesus está. Então, eles exigem que ele falar com Jesus quando Jesus está ali desenvolvendo seu ministério. E Jesus usa uma expressão e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Né? Então, algumas pessoas podem pensar: peraí, Jesus estava falando com a mãe dele, e de forma rude de Jesus falar com a mãe dele. Mas, na verdade, o que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava mostrando ali, mais uma vez, para Maria, porque Maria era um ser humano, era mãe, e tudo que todas vocês mulheres, né, e posso falar de mim como homem, né, sentimos pelos nossos filhos, ela sentia por seu filho. Só que Jesus estava mostrando para ela que ele não era só o filho dela, mas ele também era o salvador dela, assim como de toda a humanidade. Então Jesus ali estava cada vez mais mostrando para Maria que Jesus não deixou de ser o filho dela, mas ao mesmo tempo o seu ministério estava cada vez mais afastando esse cerne de filho e seguindo para o Salvador.
Porque o que Jesus iria vivenciar, Maria teria que ser muito forte sendo mãe, mas entendendo que o propósito de Jesus e a ação de Jesus era para salvar ela e a toda a humanidade. Então, ou seja, Jesus deixa claro em diversos momentos que Maria era uma mulher como qualquer outra que merecia e dependia da salvação. Então ela não deve ser adorada. Jesus faz essa separação. Maria não deve ser adorada. Maria não é mediadora. A Bíblia fala que só há quantos mediadores? 2, 3, 4? Não, só há um mediador entre os céus e a terra, Cristo Jesus. Só há um. Não devemos rogar a ela ou interceder a ela por nada. Nada. Nós temos livre acesso ao Pai. Então nós precisamos deixar claro, irmãos, isso não deve ser adorada, não deve ser homenageada, não deve ser exaltada, não deve receber orações ou pedir para que intermedie. A Bíblia não dá nenhum sentido para que isso possa acontecer. Quando a Bíblia, que a gente vai falar mais claramente aqui, quando a Bíblia fala que, quando o anjo se aproxima de Maria e fala que ela é agraciada, a tradução da Vulgata, que é a tradução que mais usa a Igreja Católica, eles usam uma tradução que é cheia de graça. Maria não tinha graça, ela não tinha a graça, ela é agraciada, ela é alguém que é beneficiada com a graça, como nós somos. Nós recebemos a graça, mas eu não posso promover a graça em si. Eu recebo a graça do Senhor, que é um favor que não merecemos. Então, essa tradução às vezes dá algum entendimento confuso, mas enfim, o fato dela não ser adorada, o fato de não receber orações, o fato de não interceder, enfim, isso, irmãos, não impede, de que ela pode ser uma de tudo que fez, da sua ação, em todos os aspectos, assim como foi Paulo, Davi, Moisés e outros. Ela é um exemplo em suas ações para nós. Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ou seja, vejam em mim exemplos do Cristo. Da mesma forma, nós também podemos olhar para Maria, assim como tantos outros homens, como Moisés, como Davi e outros, e ver nela exemplos. E é isso que eu queria que nós fizéssemos aqui, porque nós podemos também tirar exemplos da fé de Maria, da coragem de Maria, da sua humildade, da sua devoção e gratidão ao Senhor. Tudo isso nós precisamos, e ela é alguém que pode ser exemplo para nós. E é disso que eu quero falar aqui. Simplesmente nesses 4 tópicos, eu quero falar aqui rapidamente sobre a fé de Maria. Eu quero falar como exemplo de nós, eu quero falar sobre a humildade que Maria manifestava. Eu quero falar sobre a coragem de Maria, e eu quero falar sobre a sua devoção e o sentimento de gratidão que ela tinha ao Senhor. Então vamos comigo nesses minutos. E então nós vamos ler nossa primeira leitura. Eu quero que vocês então leiam comigo Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. Eu vou fazer essa leitura. Se a minha tradução for um pouco diferente, os irmãos acompanhem comigo como possível, tá? O nascimento havia ouvido naquele momento, mas ainda assim ela fez de acordo com o que o Senhor estaria predispondo. Muito próximo dessa situação, nós temos outro episódio um pouco diferente. Um pouco só diferente, porque há muitas semelhanças. Quando nós lemos, irmãos, a predileção do nascimento de João. E aí eu quero ler, ainda no capítulo 1, vamos lá comigo, capítulo 1, versículo de número 5. Agora, algo parecido está acontecendo, preste atenção. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Olha a história de quem o texto está relatando. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço
o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer o incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado por quê? Pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para vocês, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre os povos de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar o povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou: como eu posso ter certeza disso? Ou seja, a dúvida: como posso ter certeza disso? Sou velho, a minha mulher é avançada na idade. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Irmãos, aqui nós temos alguém muito importante em oposição ao mesmo acontecimento, ou bem parecido com Maria. Zacarias, irmãos, Isabel teria de Zacarias. Irmãos, Isabel teria um filho de Zacarias, certo? Zacarias, o seu marido. Maria engravidaria do Espírito Santo, algo infinitamente mais incompreensível. Zacarias duvidou, tanto que foi exortado por Deus, ficou mudo para poder se aprender uma lição. Maria acreditou. Zacarias afirmou que o processo de gravidez não seria possível. Maria, ao contrário, quis saber como seria, qual o processo que aconteceria. Zacarias temeu ao anjo, temeu a situação. Maria exultou. Zacarias, irmãos, era um sacerdote responsável, um homem versado nas práticas religiosas. Já Maria não tinha essa linhagem teológica. Maria não se intimidou, creu e não duvidou. E aqui nós vemos tamanha a fé de Maria, e isso em detrimento a um outro homem que era um sacerdote. Era ser humano, assim como ela e como qualquer outro, mas esperava-se dele uma fé que pudesse lidar mais facilmente com essa situação. E é aí onde nós vemos que a fé, ela não está só relacionada a um cargo religioso, a uma posição de uma pessoa. A ação, a coragem, não está relacionada exatamente a uma situação como essa. Mas a fé é para todos aqueles que creem no Senhor. E quando nós vemos, irmãos, essa mulher, essa jovem, essa adolescente, com tamanha fé diante de tamanha responsabilidade que havia recebido de ser a mãe do Salvador do mundo, ela aceita, ela não se opõe. E ela acredita naquilo que estava disposto diante dela. Nós, irmãos, às vezes ouvimos Deus em sua palavra e nós tememos. Nós às vezes não acreditamos, estando diante de tantas promessas do Senhor. Nós às vezes não acreditamos. O Senhor ministra aos nossos corações que vai cuidar da nossa família, que vai cuidar do nosso trabalho, do que nós fazemos, e nós tememos e às vezes colocamos as nossas mãos e tentamos solucionar a nossa maneira, a nossa forma. Falta-nos fé no Senhor, falta acreditar no Senhor. Nós sabemos das promessas do Senhor, tantas são as promessas que o Senhor colocou sobre nós, e ainda assim nós duvidamos. E Maria, e olha que às vezes uma promessa que nós recebemos, às vezes algo que o Senhor diz que fará sobre nós, não se compara àquilo
que Maria recebeu como palavra do Senhor, como ministério do Senhor. Às vezes o Senhor diz a você que você será um instrumento na sua família, que através de você muitas pessoas serão salvas no seu lar. E às vezes você duvida disso. Às vezes a sua fé não chega ao ponto de acreditar que você é capaz de agir em prol. Maria recebeu das palavras do anjo e do Senhor que ela seria um instrumento não para a salvação do lar dela, um instrumento para gerar o Salvador do mundo. E ela teve fé. E ela acreditou. Um exemplo para todos nós. Amém? Irmãos, mais um exemplo que Maria tem para todos nós. Um exemplo de humildade. Um exemplo de humildade. Irmãos, você já imaginou? Você vai correr a maratona. Só que antes de correr a maratona, você é informado que você é o ganhador. Já imaginou essa situação? Você vai correr uma maratona e você já sabe antes de correr que você é o ganhador. Você vai receber o troféu. Não importa como você correr, o que você fizer, se você for primeiro, segundo, terceiro, você vai ser o vencedor. Será que eu daria o meu melhor? Será que eu ainda ia correr e cansar até o fim? Será que eu ia correr os 48, sei lá quantos, 40 e tantos quilômetros da maratona? Será? Irmãos, imagine você receber a notícia de que você será o melhor profissional da sua área. Você está entrando na área, começando a estudar a sua área de atuação e você já sabe, você recebeu a notícia que você vai ser o melhor da sua área de desenvolvimento. Imagina, você está entrando na empresa e você já recebe o decreto de que você vai ser o melhor profissional da sua empresa. Imagina, você começou a desenvolver a sua vida financeira e você recebe a informação de que você vai ser um dos homens ou das mulheres mais ricas do mundo. Imagina. Agora imagina você receber a notícia de que o seu filho que saiu do seu ventre, ou o seu filho, pai, que foi criado e acompanhado pelo seu cuidado, vai ser o presidente do Brasil. Ou que ele vai ser um dos homens mais inteligentes do mundo. Ou que ele terá uma missão incrivelmente especial e importante para toda a nação. Não é nem a humanidade, mas para toda a nação. Imagine você que o seu amigo fala para você que você é o melhor profissional, que você é o mais capaz. Imagina, irmãs, as suas amigas dizendo que você é a mais bonita, que você é a que se veste melhor, que você é a que tem a melhor postura. Imagina isso acontecendo. O que aconteceria com a gente? Olha o nariz. O quê? A gente ia se sentir lá nas alturas. A probabilidade de que, se a gente não controlasse o nosso coração, o orgulho tomaria conta. E a gente, como acontece com muitas pessoas, e a gente não é diferente de muita gente, a gente ia deixar o orgulho subir a nossa cabeça, e a gente seria capaz de humilhar as pessoas. Porque a gente sabe que muitas pessoas, que quando são humilhadas, quando elas têm a possibilidade, elas fazem o quê? Elas igualam a situação, elas humilham. Agora é a minha vez, eu vou descontar tudo que eu sofri. E é o que a gente faz, irmãos. A gente se gloria, a gente se sentiria superior se a gente já soubesse. A gente humilharia os nossos semelhantes, andaria de nariz empinado, se achando alguém, a última bolacha do pacote, enfim. Mas o que Maria faz, irmãos? Maria recebeu uma das maiores missões da humanidade. Ela seria a mãe do Salvador da humanidade. Versículo 46 e 47, mantenha a Bíblia aberta, 46 e 47. O que Maria faz? Ela poderia bater no peito e falar: o quê? O quê? O que, Ana? O que, Sara? O que? Grupinho das mulheres lá, eu sou a mãe do Salvador. Aquele que vai salvar vocês. Vai pensando, sou eu. Me respeitem. Mas não, olha o 46, o que ela faz? Num dos mais belos hinos entoados, ela diz: minha alma faz o quê?
se sente satisfeita e fala: eu posso, sou eu a mãe, a mãe do Todo-Poderoso. Não, a minha alma engrandece a quem? A mim mesmo. Não, ao Senhor. E o meu espírito se alegra em quem? Em mim mesmo. Não, o meu espírito se alegra em Deus. Quem? O meu Salvador. Ela era a mãe do Salvador, a mãe de quem salvaria a humanidade. Ela poderia se engrandecer, não deveria, mas poderia, era ser humano, mas não. Aqui a gente já vê um dos motivos porque Deus escolheu Maria, conhecia o coração dela, não escolheu aleatório. Por isso que ela, como eu falei, não deve ser adorada, não faz orações ao Senhor, mas ela também, assim como outros, é um exemplo para nós. E aqui ela exulta ao Senhor. E o que ela faz ainda? Ela reconhece que ela não merece. Opa, escolheu, então é porque eu mereço. Sabe quando você recebe ministério, uma bênção, e aí você se sente merecedor? Não, porque eu consegui esse cargo porque eu mereço. Não, porque eu tenho esse ministério na igreja porque eu mereço. Porque as minhas capacidades, porque o meu conhecimento, porque eu consigo fazer melhor. A gente se sente alguém, a gente se sente superior. Mas não foi o que a mãe de Jesus fez. Olha o que ela fez, olha o versículo de número 50. Ela diz: a sua misericórdia. Sabe o que é misericórdia, irmãos? É quando você merece ser destruído. Você merece ser... Alguém merece vir até você e acabar com você, mas não faz. Há uma barreira que impede isso acontecer. É a misericórdia. Sabe quando tenha misericórdia de mim? Alguém vai fazer algo para... Não tenha misericórdia, não faça isso. Então o que ela fala? Ela fala: a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ela entende que ela não merece. Ela entende que ela não é merecedora disso, que isso é graça, isso é favor do Senhor. Ela não é digna disso. Maria sabia o que Deus tinha feito e o quanto Ele havia exaltado. Ela sabia o que estava acontecendo com ela. Ela sabia que ela seria a mãe do Salvador. Ela sabia o quanto Deus a estava exaltando. E a gente sabe quando Deus nos exalta e nos coloca em um lugar de destaque. Nós sabemos agora, é para eu bater no meu peito e achar que eu posso alguma coisa? Os mais orgulhosos do mundo, as pessoas mais orgulhosas do mundo, caíram porque se acharam que era alguém. Quando a gente fala para as pessoas assim, que nós temos que tomar cuidado com muitas coisas, alguém disse que se você quer conhecer um homem, uma mulher, o humano, dê poder a ele. O poder tem a capacidade de derrubar qualquer pessoa. Quando você dá poder para uma pessoa, você realmente conhece ela. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o poder. E por que Jesus falou tanto sobre o dinheiro? O cuidado com a avareza, o cuidado com o dinheiro. Por quê? Por que o dinheiro faz? Principalmente na nossa era, o dinheiro te dá o quê? Te dá poder. Quem tem dinheiro tem poder. Quem tem dinheiro tem possibilidades e capacidades de fazer muito do que outros não podem fazer. Isso é poder. Por isso que o dinheiro, irmãos, misericórdia, o dinheiro tem o poder de destruir a vida de qualquer pessoa. Mas ela sabia, olha o 52. Derrubou, ela disse, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Ela sabia quem ela era. Eu sou humilde, eu sei o meu lugar, mas eu também sei o que Ele fez comigo. Ele me exaltou. Ele derrubou dos tronos, mas Ele me exaltou os humildes. Mas isso não engrandeceu e não fez crescer o seu coração. Então ela sabia o que Deus estava fazendo, mas ela sabia que ela não era digna e ela não tinha o poder nem a autoridade de se sentir alguém diante disso. O que ela fez? Como nós já lemos, ela se pôs como serva. Ela se colocou como instrumento usado por Deus para os seus propósitos, sem se reconhecer especial ou importante, por mais que Deus a havia reconhecido. Ela se colocou como serva, como instrumento para os propósitos do Senhor. Não se reconheceu especial, por mais que ela sabia que Deus a tinha escolhido como alguém especial. Deus escolhe ela dentre tantas mulheres e coloca ela superior. Ela sabe que é, mas ainda assim ela não se coloca. Irmão, sabe o que é isso? É humildade.
Isso é humildade, isso é reconhecer o seu devido lugar. Humildade, irmãos, o significado da palavra é humildade, traz a ideia de você poder, mas não se ostentar. Sabe quando você tem muito dinheiro? Você tem um status e você pode, mas você não faz. Você pode, mas você não faz, você não demonstra. Eu lembro quando a Débora falava para mim que a instituição Portas Abertas, quando ela trabalhou lá, tinha algumas pessoas que eram, eu não lembro como é que era que falava, que eram abençoadores, eram como fossem sócios, sabe? Que você abençoa com muito dinheiro e você não recebe nada em prol disso. E eram pessoas que investiam muito dinheiro na instituição, eram quase sócios da instituição das Portas Abertas, que cuida dos cristãos perseguidos. E ela falava que essas pessoas, nas reuniões, eles chegavam lá que você nem sabia quem era, mas eles tinham um poder grande de status financeiro, donos de grandes empresas, mas eles chegavam lá às vezes com uma motinha lá, se bobear eu tenho uma motinha melhor do que a que eles usavam lá, e chegava muito simples, enfim, não demonstravam, eles falavam com as pessoas, até onde ela falava assim, irmãos, de forma natural, é apenas um exemplo que eu estou dando, e muitas pessoas são assim, elas podem, mas não fazem, elas podem humilhar, mas não humilham, pode ostentar, mas não ostenta, elas são quem são. Muitas vezes isso é reconhecido como humildade. A humildade, irmãos, é você saber que você é, mas não se coloca acima dos outros. É você reconhecer as suas limitações, saber o seu lugar. A humildade geralmente está no oposto do orgulho. A humildade está no oposto do orgulho, de quem é orgulhoso. E aí quando nós olhamos para nós não precisamos de muitos para nos engrandecer, né, irmãos? Não precisamos de muito para nos engrandecer. Às vezes nós ganhamos um destaque na empresa e a gente já se acha alguém. Às vezes a gente ganha um destaque na igreja, a gente já se acha alguém. A gente começa a estudar numa instituição X, a gente já quer ser melhor que as pessoas. A gente já deixa o orgulho subir ao nosso coração. Às vezes até sem perceber ou querendo mesmo distrata algumas pessoas. Permitimos que o orgulho ocupe o nosso coração e às vezes não precisa de muito. Fazemos de tudo para ser maiores do que os outros. Às vezes nós conquistamos não é só para ser melhor, é para ser melhor do que o outro. Corremos uma corrida não é para poder superar os nossos limites, mas para estar à frente daqueles que eu passei. C.S. Lewis, ele escreveu um pensamento incrível, onde ele fala que o orgulhoso não se satisfaz em ter uma coisa, uma quantidade maior do que os outros, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Ele não se satisfaz em ter algo a mais, mas que seja algo mais do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas na verdade isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas do que os outros. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos, não existiria motivo para o orgulho. Na verdade, nós fazemos de tudo para nos engrandecer, para ser mais. Nós não somos mais do que ninguém, irmãos. Somos iguais uns aos outros, principalmente diante do Senhor. Somos iguais. Tem até aquela expressão, aquele ditado que fala: quem sou eu na fila do pão, né? Às vezes a gente já se acha alguém, mas a gente é tudo pó. Você pode ter um destaque maior na nossa empresa, mas vai tudo para o mesmo lugar. Somos iguais e não temos que ser mais do que ninguém. Temos que reconhecer o nosso lugar e ter Maria como nosso exemplo, e saber que ela teve um destaque tão grande, e ainda assim ela não deixou aquilo entrar no coração dela. Eu vou correr aqui porque o tempo que foi me dado já está chegando próximo. Irmãos, e como mais um ponto, mulher corajosa. Meus irmãos, está para nascer uma mulher corajosa como foi Maria. E por isso que eu digo, e por isso que muitos dizem, que a gente dá pouca referência a ela. Vou voltar a dizer, irmãos, para que a gente não esteja confuso, as pessoas que estiverem nos assistindo não se estejam confusas. Não ao ponto de adorá-la, mas de tê-la como exemplo de mulher de fé, exemplo de alguém que foi agraciada pelo Senhor. Mulher corajosa, exemplo de coragem. Ela aceitou o desafio mesmo sabendo, ela aceitou o ministério mesmo sabendo dos desafios. Ela sabia que aceitando isso, irmãos, ela receberia represárias. Ela sabia, irmãos, que ela receberia ofensas, porque ela ainda não era casada. Até ela explicar para todo. Imagina alguém vir aqui e falar para você, uma mulher vem aqui e falar: eu estou grávida. Mas quem é o pai? O Espírito Santo.
Irmão, sabor, né? Eu tô grávida. Mas quem é o pai? Não tem pai. Nasceu naturalmente. Já imaginou isso? Tá tirando, tá de brincadeira. A gente não ia acreditar, irmãos. A gente ia. É perigoso, as pessoas começaram a falar mal dela. E ela sabia que ela receberia, as pessoas iam acreditar que ela estava desonrando a família. A história dela, irmãos, ela sabia que ela poderia até ser apedrejada por adultério, ou poderiam falar sobre apedrejamento. E 47, só relendo, né? Algo que nós já lemos, quando ela fala: o meu espírito se alegra ao Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humilde serva. O versículo 46, perdão, eu li o 47. Versículo 46: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu Salvador. Ela agradeceu pela dádiva que recebeu e glorificou ao Senhor. Sabia que ia gerar perseguição, sabia que ia sofrer, sabia que não seria fácil, mas ela não recusou, ela não reclamou, mas sim ela agradeceu. Obrigado pela dádiva que o Senhor me concede, obrigado pelo presente que o Senhor me deu. E ela seguiu sendo grata a Deus. E depois os irmãos leiam com mais tranquilidade o cântico de Maria, que vai do 46 ao 55, que é um belo cântico. Maria, irmãos, ela não era especial porque foi escolhida, ela foi escolhida porque era especial. Ela não se tornou especial porque foi escolhida, ela foi escolhida porque ela já era alguém especial. Então por isso que Maria, ela é um exemplo para nós de fé. Por isso que Maria, escolhida por Deus, ela é para nós um exemplo de humildade. Por isso que ela é um exemplo de coragem, e ela é um exemplo de saber ser grato. A gente quase não agradece pelo que Deus faz por nós, irmãos. Deus nos abençoa tanto. Deus não está te dando uma missão de ser o Salvador do mundo, não, de ser um instrumento para conduzir o Salvador do mundo, não. Às vezes Ele te pede muito menos do que isso. Ele te oferece, Ele te presenteia com algo, e às vezes a gente não agradece. Ela tinha algo para reclamar, ela tinha, e ela agradeceu. Às vezes nós recebemos uma dádiva e não agradecemos. Ela também é um exemplo de gratidão. E para concluir, irmãos, para que os irmãos possam dar mais atenção a essa mulher que foi Maria, e olhar um pouquinho mais para a história dessa mulher e ter mais exemplos dela para nossas vidas. Muitas pessoas perguntam por que de não haver tanta informação sobre a infância de Jesus. Por que não há informações sobre a infância de Jesus? Por que não... Existem aí alguns textos, né, que nós chamamos de apócrifos, enfim, na Bíblia, na própria Bíblia Católica, e outros textos que falam sobre a infância de Jesus. Até alguns filmes que Jesus fez ressuscitar um passarinho, que Jesus construindo mesas e fazendo tantas coisas, enfim, mas não há tanto relato sobre a infância de Jesus. Há um escritor que há um pensamento que não está na Bíblia, mas é só um pensamento que eu acho que isso faz muito sentido, que ele diz que Maria foi alguém tão importante no desenvolvimento e na educação de Jesus, que se nós falássemos sobre a infância de Jesus, talvez na infância dele o foco não seria o Cristo, mas seria sua mãe ou seu pai. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não foi educado divinamente. Jesus foi educado por uma mãe, assim como você é mãe, como você é pai. Não faz isso, não joga papel no chão, não ofende as pessoas, venha ler os livros, venha dar atenção aos estudos. Aos 12 anos Jesus estava ensinando os mestres da lei, falando com os mestres da lei. Ô irmão, de onde veio isso? Se o seu filho é inteligente, se o seu filho é bem instruído, se o seu filho é educado, ele não nasceu com isso, não. Isso não vem do Senhor diretamente, isso é educação. Da mesma forma, quando uma criança é mal educada, é descuidada, uma criança não sabe se portar diante das pessoas, isso é educação. Maria soube educar o nosso Senhor, e Deus a escolheu por isso também. Então, eu acredito que se o foco na infância de Jesus, talvez Maria, ela teria o destaque como educadora. Quando Lucas foi ter com ela, foi se aproximar de Maria para poder ter os relatos dela, eu acredito que Maria não falou de si, mas falou do mestre, porque aquilo que ela fez não tinha significado, mas ainda assim merece a nossa atenção. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe todas as mulheres que são tão importantes para todos nós. Saiba do potencial que você tem, e Deus escolheu uma mulher forte para poder ser a mãe do Salvador,
assim como tantas outras mulheres, que ela possa ser exemplo para todos nós, inclusive para vocês. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor, desculpa, eu passei acho que 5 minutos. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém? Nós já estamos chegando aos momentos finais, né? Apenas uma programação, como já foi anunciado, e já estaremos depois terminando com orações silenciosas. Boa noite. Nós vamos fazer a programação hoje do Dia da Mulher, em comemoração ao nosso dia, né? A todas as mulheres. E que cada um continue sendo abençoadas, tá bom? Então eu vou ler nessa homenagem 2 versículos e o Rian vai subir e ler o próximo. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Provérbios 31, 25 e 26. O Rian vai ler o 29, Provérbios 31, 29. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Provérbios 31, 29. O Vinícius vai ler um poema, um pequeno poema em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Nem quando a dor e a tristeza tentam me esmagar, eu não quebro, pois tenho a Deus no coração, e nada é mais forte que a minha fé. Agora, nós vamos apresentar um pequeno jogral para oferecer neste dia, para que foi dia 8, né? Neste dia não, a gente está comemorando hoje, que foi dia 8, né? Na terça-feira. Miriam foi a irmã de Moisés, que ajudou a cuidar dele quando era bebezinho e ajudou a conduzir o povo de Israel pelo deserto. Talita era uma menina muito especial. Certa vez ficou muito doente e veio a falecer, mas Jesus a ressuscitou. Gemima, Késia e Kenapuri. Essas 3 meninas eram as filhas de Jó teve suas filhas quando já tinha 90 anos. E elas eram o motivo da sua alegria. A menina cativa, não é citado o seu nome, mas ela teve um papel muito importante na vida de Naamã. Naamã teve lepra. E essa menina, foi contar sobre o Deus de Israel que poderia curá-lo. Então essas meninas aqui, elas que estão representando as meninas e jovens mulheres da Bíblia, foram exemplos que a gente está podendo para mostrar um pouquinho, né, para estar homenageando a vocês. E vai a mensagem aí. E vocês, meninas, mulheres, querem fazer a diferença aqui neste mundo? Então, se não aceitou a Jesus, aceite, siga os passos dele na sua vida. Vocês não vão se arrepender. Com Deus é melhor, mesmo tendo os problemas de cada dia. É essa a homenagem que a gente queria fazer para vocês, uma pequena homenagem. E agora vai ser colocado um vídeo para vocês estarem assistindo. E em seguida, não sei se o pastor quer fazer uma oração. Tá?
Então, vai o vídeo aí para vocês assistindo. Obrigada, meninas. Irmãos, enquanto eles estão tentando aí vendo a possibilidade do vídeo, nós vamos ficar em pé e nós vamos orar, né, por essa grande bênção de Deus nas nossas vidas, quando Ele criou a mulher, né? Nós vamos agradecer ao Senhor e pedir que Deus continue abençoando essas vidas valiosas e maravilhosas, né? Eu costumo dizer que tem duas coisas que eu agradeço muito ao Senhor, que faz o homem completo e feliz. Uma é o trabalho e outra a mulher, né? E essas duas coisas Deus nos concedeu antes da queda, então não é castigo, é bênção, né? Trabalho dignifica, mulher também nos auxilia, é uma grande bênção. Vamos orar. Santo e eterno Deus, somos gratos nesse momento em especial, porque criastes a mulher. Que bênção tão grande, ó Deus, a mulher nas nossas vidas. Que bênção tão grande as mulheres, onde Tu as tens colocado, no trabalho, no estudo, na família, na sociedade de um modo geral, na igreja, ó Deus, como tem sido uma bênção. Pedimos, ó Deus, que continue a abençoá-las, fortalecê-las, protegê-las, ajudá-las, ó Deus, em todas as demais questões que talvez faltam, ó Deus, alguma conquista, mas sabemos, ó Deus, que elas são muito valorizadas pelo Senhor na Tua palavra. Por isso somos gratos e suplicamos por elas as bênçãos incontáveis sobre a vida de cada uma, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Não sei se há possibilidade, se houver aí, fica aí pelo pós-lúdio, né, esse vídeo. Enquanto isso, os irmãos podem fazer suas orações silenciosas, né, que é a última oração para nós. Tá, fica então para uma outra ocasião. Deus abençoe a todos os irmãos.